Camilo Z. Bom, eu vou mostrar para vocês como eu faço o spawn dos inimigos na fase. Quando eles saem de dentro das portas ou quando eles estão em cima de algo e pulam para vir lutar com seu player. No Double Dragon tem vários exemplos desses, observem só. Ali o inimigo pulou lá do alto para poder vir lutar com o player. Aqui ele vai cair lá de cima do tronco da árvore. E assim por diante. No Final Fight também nós temos exemplos de personagens saindo das portas e também personagens que estão sentados, que levantam para lutar, que estão parados no cenário. Então eu vou estar mostrando para vocês como eu faço sem precisar de scripts. A ideia para esse processo ela é bem simples. O que nós temos que fazer é como se fossem duas ações que vão ser executadas juntas com o timer praticamente perfeito. Então, a primeira coisa que nós fazemos é criar o cenário e colocar no cenário os personagens nos locais onde você quer que eles apareçam logo que essa parte do cenário seja mostrada no jogo. Nesse exemplo aqui, eu coloquei esses 3 soldados para que quando as tartarugas chegassem perto dessa tela, eles já estivessem vendo de cima as tartarugas. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que criar uma situação em que eles pulem para lutar com as tartarugas. Então o processo que eu fiz foi o seguinte: eu posicionei os soldados no local onde eu quero que eles apareçam e antes deles ficarem fixos no cenário, o que eu fiz? Eu copiei o local do fundo onde eles apareceriam. Por exemplo, observem ali que o primeiro soldado ele vai aparecer ali, então eu vou precisar daquele fundo para que logo que ele pule, o fundo fique no local. O mesmo foi feito com os outros, observem. Ali tem o segundo, né? Aqui o terceiro. Dessa forma, depois que eu copiei os fundos relacionados com a posição dos personagens que eu quero, eu criei, logicamente, 3 arquivos individuais, desta forma aqui, que seria o fundo do primeiro personagem, para que logo que ele salte, esse fundo apareça. Este mesmo processo foram feito para o segundo e também para o terceiro personagem aparecer no jogo. Depois de ter criado o cenário e ter copiado as partes que eu preciso para substituir a imagem dos soldados, eu deixei eles fixos, como se fossem uma parte estática do cenário. Lógico, se você quiser fazer animado também é possível, basta criar como se fossem os tipos none com a animação. E depois que eu copiei cada parte, eu criei um arquivo num bloco de notas com as especificações daquele item. Por exemplo, eu coloquei foot 1, que seria o primeiro personagem, e a parte da imagem que seria substituída, ou seja, que vai ficar por cima daquele primeiro soldado que está em cima do andar ali. Para cada animação, cada personagem que você quiser fazer para ele interagir com o cenário, é necessário fazer esse arquivo tipo none, ou seja, na verdade eu tive que criar para esta fase 3 arquivos, que seriam as partes do fundo do cenário. Também tive que criar a animação do soldado pulando lá do andar, seria essa animação aqui. Por quê? Assim que o meu personagem entrar no ângulo de visão que eu quero, as duas ações têm que acontecer ao mesmo tempo. O fundo do cenário vai cobrir o personagem que está estático no cenário e ele vai ter que realizar essa animação dando a impressão que ele saltou para vir lutar com as tartarugas. Bom, com a animação, ou seja, com a entidade feita para aparecer no local exato e com o time perfeito, nós temos mais ou menos esse resultado aqui. Observe que o soldado está lá em cima. Logo que eu me aproximar, ele vai saltar e o fundo vai continuar o fundo da imagem normal, porém você não vai ver aquela mudança. Viram?
que ele pulou e lá está o fundo. O mesmo vai acontecer com esses outros dois. Observe. Pronto, isso porque o time está perfeito. As duas animações aconteceram ao mesmo tempo. A animação anime spawn do meu inimigo e a animação da entidade, que ela deveria aparecer no momento exato em que o spawn do meu inimigo fosse ativado. Isso tudo a gente define no grupos de inimigos. Da mesma forma que você coloca lá o grupo de inimigos para aparecer em posição tal, no tempo tal, você também vai colocar essas entidades, que são tipo none, que são partes do cenário. Aqui eu criei a situação em que a porta abre e o inimigo sai para lutar. Como a porta está fechada, o meu cenário já está fixo, assim eu não precisei fazer mudança nenhuma aqui. Mas eu tive que criar a animação da porta abrindo e ela ficaria aberta, mostrando um fundo escuro, alguma coisa, para ficar com a impressão de que a porta realmente está aberta. Então eu tive que criar uma animação para essa porta, que seria essa daqui. Logo que meu personagem alcançar determinado ponto na tela, essa porta mostraria esta animação aqui. Aí vocês devem estar pensando, mas por que tem o personagem já ali? Porque eu tive que criar essa situação pela qual o último frame dessa porta abrindo seria este, sem nada. O personagem faz o movimento como se estivesse saindo e de repente some. Por quê? Eu tive que calcular o tempo em que o personagem, que essa animação da porta mostraria o personagem saindo, e logo que ele desaparecesse, o meu personagem teria que aparecer exatamente nesse ponto para dar continuidade do movimento, para que ele possa vir me atacar. Então na animação dessa personagem, da Linda, eu tive que criar um spawn para ela, que seria este aqui, com um frame vazio, que seria o invisível para nós, que é o tempo exato que ele vai sumir logo que este daqui aparecer. Então, na verdade, a personagem, o inimigo, vai aparecer nessa posição correta. Lógico, você tem que posicionar o offset para que eles possam aparecer onde você quer. E aí, uma animação vai complementar a outra, porque, como eu disse, essas ações de spawn é como se fossem duas animações funcionando ao mesmo tempo. E como termina com a porta aberta, minha personagem vai aparecer continuando o movimento para que ela possa vir me atacar. Nesse caso da porta, ela vai permanecer sempre nessa posição. Então, o que foi um pouco mais complicado foi fazer o tempo exato em que a porta para nessa posição, né, que termina a animação. É um anime idle, como vocês podem ver aqui, ó. Apenas um anime idle, sem loop e contando o tempo exato em que ele vai terminar nessa posição e a minha personagem irá aparecer. Ou seja, como as duas funcionam ao mesmo tempo, enquanto a porta está abrindo, essa animação vazia da minha personagem, ela vai estar agindo também. Como o tempo desta animação vazia, desse frame vazio, é o mesmo que a animação da porta, então logo que a porta parar a animação, é o momento exato que começa a aparecer os seguintes frames da minha personagem. Então é um time bem colocado, bem posicionado, para que não possa ocorrer erros. Vejam só como ficou. Aqui está o resultado desta combinação de animações. Eu venho aqui, logo que a porta está ali fechada, ela abre e minha personagem sai e vem para lutar. Se você conseguir, você dominar essa ideia do spawn frame, que é fazer um frame aparecer em determinado momento em que você quer da sua animação, você vai ser capaz de criar várias coisas interessantes. Por exemplo, no jogo Double Dragon, ele pega pedra, caixas e tambor e acerta os inimigos. Como fazer isso sem script? A maneira que eu consegui fazer foi a seguinte:
eu venho, pego o meu tambor normalmente e arremesso. O que acontece aqui? Na verdade, aconteceram duas animações. A do arremesso, que seria a arma, né? Que eu usei o efeito tipo bomba, como se fosse arremessar uma bomba. Só que o que acontece? Quando você cria uma arma tipo bomba, quando ela acerta o solo ou acerta o inimigo, ela desaparece. Então o que eu fiz? Eu criei uma situação em que logo que eu arremesso o tambor, independente se ele acertar ou não o inimigo, logicamente ele vai desaparecer. Aqui não desapareceu, por quê? Porque eu coloquei na animação do tambor, do arremesso dele, esta observação aqui, ó, spawn frame. Quando assim que terminar essa animação do tambor, acertando ou não o inimigo, ele geraria outra identidade tambor. Ou seja, é como se fosse um loop infinito. Eu posso ficar arremessando o tambor o tempo que for, que sempre vai, como se fosse morrer um porque atingiu ou não o inimigo, ele explodiu, e apareceria outro no lugar. Esse final aqui, 82, 0, menos 64, seria a distância que eu quero que aquele tambor, essa nova entidade, né, seria um novo tambor, aparecesse, e altura, assim por diante. Assim, você consegue criar esse efeito sem a necessidade de scripts, de criar aqueles scripts todo cheio de coisas, né? Eu não sei fazer script, eu não trabalho com script, então sempre aconteceria isso, ó. Sempre vai aparecer um tambor, pegando ou não no inimigo ou não, o tambor vai estar ali disponível. Espero que tenham aprendido. Até o próximo.